Olá, vamos falar hoje sobre uma das maiores, se não a maior, batalha de ideias de toda a história. E não pensem que é um debate acadêmico, sabe, cheio de poeira. A gente está falando aqui de conflitos que redesenharam mapas, que derrubaram imperadores e que definiram a fé de bilhões de pessoas até hoje. E tudo isso por causa de uma única pergunta. Quem era Jesus exatamente? Parece uma pergunta simples, não é? Mas olha, essa pergunta era dinamite pura. Ele era um homem inspirado? Era o próprio Deus em carne e osso? Ou seria algo no meio do caminho? Acreditem, encontrar a resposta não era só uma questão de fé pessoal, era, acima de tudo, uma questão de poder. Para os primeiros cristãos, essa única questão gerou disputas políticas ferrenhas, brigas de rua, debates filosóficos que literalmente quase racharam o Império Romano ao meio. O que estava em jogo era tudo. As apostas não podiam ser maiores. Certo, então vamos mergulhar nisso. Antes dos grandes concílios tentarem, colocar ordem na casa, o cenário era um verdadeiro caos de ideias. De um lado ao outro, surgiam teorias bem extremas para tentar explicar, afinal, quem era Cristo. De um lado, por exemplo, a gente tinha o docetismo. Para eles, Jesus era tão, mas tão divino que a sua humanidade era só uma aparência, uma espécie de ilusão. Ele não sofreu de verdade na cruz, era como um fantasma. Do outro lado, o oposto completo, o ebionismo. Eles viam Jesus como um grande profeta humano, mas nada mais que isso. Era divindade pura contra a humanidade pura. E a coisa só ficava mais e mais complexa. Havia o adocionismo, que era a ideia de que Jesus era um homem tão bom, mas tão bom, que Deus o adotou como filho no batismo. Tinha também o modalismo, que dizia que Pai, Filho e Espírito Santo eram, na verdade, só máscaras diferentes que o mesmo Deus usava dependendo da situação. Era um verdadeiro turbilhão de teorias. Bom, com tanta confusão no ar, a Igreja e, claro, o Império Romano precisavam de uma resposta oficial. E precisavam rápido. Foi aí que começou a chamada Era dos Concílios. Reuniões gigantescas, com bispos vindo de todos os cantos do mundo para debater, brigar e, no final, votar em quem Jesus oficialmente era. As três batalhas mais importantes foram estas aqui. Primeiro, o arianismo, que levantou a questão: Cristo era mesmo Deus ou só sua maior criação? Depois veio o nestorianismo, que basicamente o dividiu em duas pessoas. E por fim o monofisismo, que foi uma reação a tudo isso e quase apagou a humanidade dele por completo. Vamos dar uma olhada em cada um desses rounds. O presbítero Ário, lá de Alexandria, propôs uma ideia que, para muita gente, parecia bem lógica. Se Deus Pai é o criador de tudo, então o Filho também deve ser uma criatura. Ok, a primeira e mais gloriosa de todas, mas ainda assim uma criatura. Isso significava que ele não era eterno e nem totalmente igual ao Pai. E essa ideia, pessoal, se espalhou como fogo. A resposta do Concílio de Nicéia, lá em 325, se resumiu a uma única e genial palavra grega, homoousios. Ela significa da mesma essência, da mesma substância. Isso era revolucionário, porque dizer isso significava que o Filho não era uma criatura. De jeito nenhum, ele era tão Deus quanto o Pai, compartilhando a mesmíssima matéria-prima divina. Foi um golpe fatal contra o arianismo. Certo, resolvida a primeira questão, surge outra. Nestório, um bispo muito poderoso, ficou tão obcecado em separar o lado humano do divino que acabou propondo que, na verdade, existiam duas pessoas dentro de Jesus, o homem Jesus e o Deus Filho, agindo quase como colegas de quarto no mesmo corpo. E aqui está o ponto que causou a explosão toda. Se eram duas pessoas, então Maria não poderia ser chamada de Theotokos, a portadora de Deus ou mãe de Deus. Ela teria dado à luz apenas o lado humano. Para a maioria das pessoas, isso era impensável. Era como dizer que o Salvador estava dividido. O Concílio de Éfesos se reuniu e condenou essa ideia com toda a força possível. Mas mesmo depois de Nicéia e de Éfeso, o debate não acabou. Longe disso. Uma nova ideia, o monofisismo, surgiu como uma reação a tudo isso, argumentando que a natureza humana de Cristo foi totalmente absorvida pela divina, como uma gota de mel se dissolve no oceano. Era hora de uma solução final. O palco estava montado para aquele que se tornaria o concílio mais importante de todos. Em Calcedônia, no ano 451, o objetivo era um só:
criar uma fórmula precisa, um paradoxo cuidadosamente equilibrado que pudesse honrar todas as verdades da Bíblia sem cair em nenhuma das heresias anteriores. E a solução que eles encontraram foi genial, de uma precisão cirúrgica. Primeiro, afirmaram: Jesus tem duas naturezas, divina e humana, e ambas são 100% completas. Depois, para evitar aquela ideia da gota de mel, eles disseram que essas naturezas existem sem confusão, ou seja, elas não se misturam. Para rejeitar a ideia das duas pessoas, eles adicionaram sem divisão. E o arremate final, o mais importante: tudo isso existe em uma única e mesma pessoa. Essa frase resume tudo. É a tentativa de manter duas verdades que parecem contraditórias em uma tensão perfeita. Cristo é totalmente Deus e totalmente humano ao mesmo tempo em uma única identidade. Essa se tornou a definição ortodoxa para a esmagadora maioria do cristianismo. Mas veja bem, Calcedônia não foi o fim da história, nem de longe. Essa fórmula, forjada há mais de 1500 anos, ainda hoje reverbera de maneiras que muitas vezes a gente nem percebe. Por um lado, essa definição se tornou o pilar da fé para católicos, ortodoxos e protestantes. Por outro, ela causou a primeira grande cisão do cristianismo, criando igrejas inteiras no Oriente que a rejeitaram. E mais do que isso, esses debates nos deram um novo vocabulário filosófico e, um ponto crucial, estabeleceram um padrão perigoso, o do Estado interferindo diretamente na fé das pessoas. O que nos leva a uma reflexão final. Foram séculos de debates acalorados, de manobras políticas, de filosofia de ponta para se chegar a essa fórmula. Mas, quando o assunto é uma identidade que transita entre o humano e o divino, será que a questão pode um dia ser realmente considerada resolvida? Fica a reflexão.